pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane, sou professora de pintura realista no tecido. E hoje vim ensinar para vocês mais uma gelatina e dessa vez é de cereja. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aula, porque estão vindo cada aula mais maravilhosa do que a outra. Lembrando que essa parte aqui, ó, da colher, do pratinho e a folhinha já estão disponíveis aqui no canal. Assim também como a primeira aula da nossa semaninha de gelatina, que foi a gelatina de maracujá. E sem muita enrolação, vamos lá para nossa aula. Como nós vamos ter também uma gelatina mais puxada para o vermelho, que será de morango, essa daqui eu quis fazer ela num tom mais rosadinho. Então, tem várias tonalidades da gelatina de cereja. Então, como eu vou fazer uma vermelha para morango, então essa daqui eu vou utilizar o rosa pink como uma cor mais forte aqui para ela, das cores principais. Venho com esse pincel sem aparar para poder preencher. Vou preenchendo a maior parte com esse rosa pink. E entre esse rosa, naquela parte mais escura, eu venho com púrpura. Então, o tom da minha cereja vai ser mais puxado aqui pro rosa com púrpura, ó. Esfumei aqui embaixo. Vou limpar meu pincel para dar sequência aqui com rosa. Volto preenchendo aqui, ó, a maior parte com pink para dar um destaque. A maior parte mesmo, ó, tá vendo que eu tô preenchendo bastante com rosa, para não ficar aquele tom muito forte do púrpura. Depois venho com púrpura aqui dando sequência. Fazendo aquela parte mais sombreada. Vou jogando bem esfumadinho aqui pra cima. Depois eu vou voltar e fazer os contornos certinhos. Ó, venho preenchendo aqui por baixo, sombreando, igual foi feito com o amarelo mesmo. Só tô fazendo a substituição das cores por tons mais rosados. Aqui por baixo, ó, vem fazendo o contorno, peguei um outro pincel para poder contornar certinho. Pincelzinho macio, porque quando chega com aquele pincel sem aparar muito perto do contorno, pode acontecer de sair aqui para fora do risco. Então, por isso que eu gosto de fazer aqui os meus contornos com pincelzinho macio. Ou pode ser também, quem tem o pincel aparado, pode estar utilizando. Vou contornar certinho aqui a minha cereja. Vou trazendo pra cima, igual foi feito com maracujá. A mesma coisa.
Faço o contorninho certinho, ó. Aqui bem na divisão eu venho já marcando com um pouquinho desse púrpura também. Aqui, ó, as pontinhas, aqui são mais arredondadinhos, aqui por cima. Tô fazendo todo esse preenchimento com calma, ó. Que ele já vai dando aquela cara da gelatina. Já vai dando todo o formatinho, já deixando todo arredondadinho. Então, é um processo que precisa fazer com tranquilidade. Não adianta tentar fazer pintura correndo, porque o risco de errar, o risco de sair fora, de deformar o desenho é muito grande. Agora, eu vou trocar um pincel. Deixa eu só finalizar aqui, ó, puxar um pouquinho mais pra cima com púrpura. Pra demarcar certinho. Aqui em cima, ó. Vou pegar aqui um pincelzinho menor. Pra fazer essa partezinha de dentro, que é um pouquinho mais escura. Puxei aqui um pouquinho pro lado, ó. E logo aqui por cima, eu venho com rosa mesclando. Rosa aqui por cima e vim com um pouquinho do púrpura aqui, fazendo a separação. Aqui por dentro é bem mais escuro, ó. Pode voltar aqui por baixo, realçar um pouquinho mais, porque à medida com que a gente vai esfumando o púrpura, ele vai ficando uma cor mais escura. Então, a gente pode voltar e dar aquele tom mais forte aqui embaixo, ó. Pode dar uma esfumada aqui nele. Pra ele deixar com aquele tom mais forte, mais vermelhão. Vou pegar um pouquinho também pra fazer aqueles esfumadinhos pra realçar o volume. Aqui nas laterais, ó, vem um pouquinho de um lado e de outro. Pra realçar um pouquinho dessa cor. E o volume também, dessas curvinhas da gelatina. Aqui agora eu vou usar um pouquinho do vinho, bem pouquinho, pra realçar um pouco mais as sombras aqui por baixo. Então, é bem de levinho, mais nos cantinhos, ó, onde faz essas curvinhas, pra poder realçar um pouquinho a sombra, destacar um pouco mais os volumes também, ó. Então, vem para um lado, pro outro, subo aqui naquele meiozinho, que faz a separação de uma partezinha mais elevadinha para outra. E um pouquinho aqui por baixo.
Bem aqui próximo ao pratinho também, escurecendo um pouquinho mais, que aqui é uma parte mais aberta, né? Então, ela tende a ficar um pouquinho mais escura. É mais encostada no pratinho, então ela vai ficar um pouco mais escura. Colocar bem de levinho aqui por cima, ó. Aqui por dentro também, sem tirar muito o tom do púrpura. E bem de levinho, vou esfumando junto aqui também. Em alguns pontos. Como eu tô trabalhando com uma cor bem mais escura, então, pra criar aqueles pontinhos de reflexo mais escuro, eu venho com um pouquinho do preto. No amarelo eu usei um pouquinho do sépia, que é bem mais escuro. E aqui eu vou usar um pouquinho do preto, ó. Bem pouquinho, algumas batidinhas só, em alguns pontos. Pra criar esse efeito de alguns reflexos mais escuros. Só umas pontinhas mesmo, bem de levinho, sem precisar sobrecarregar. Só uns detalhezinhos a mais mesmo pra dar um efeito aqui na nossa gelatina. E uma dica extra que eu vou dar pra vocês. Se vocês tiverem o Maravilha, antes de fazer o iluminado, que isso daqui vai precisar secar, vocês podem vir com o Maravilha, mesclando um pouquinho aqui em cima, nessa partezinha de cima, para dar um tom mais fluorescente e realçar ainda mais alguns pontos de transparência. Mas é só se tiver, isso daqui vai realçar ainda mais a pintura dessa gelatina rosa. Se não tiver, não tem problema. É só manter como foi aqui finalizado antes de entrar com Maravilha, aguardar secar para poder voltar e colocar os pontos de brilho, todo o iluminado. Então, aqui, ó, quem tiver, é só vir esfumando aqui por cima desse rosa pink. Muito cuidado, porque ainda está molhadinho aqui o preto. Ele vai ajudar a dar um destaque bem maior aqui nessa cor. O pink, por si só, ele já é uma cor bem forte. Mas se quiser colocar o Maravilha, eu tenho certeza que vai ficar ainda mais lindo. Da mesma forma, que se quiser fazer também, se estiver assistindo esse vídeo e ainda não pintou, e você tem o Maravilha, também no lugar do pink pode trabalhar com o Maravilha. Aqui eu venho colocando vários pontos aqui, ó, pra realçar a cor. E agora é só esperar ele secar pra voltar a iluminar. Pra fazer a cereja, eu vou usar basicamente as mesmas cores que eu usei na gelatina, pra não destoar muito, não ficar tão diferente. Então, aqui eu vou pegar o rosa, vou colocar aqui um pouquinho por dentro, ó. Coloco um pouquinho desse rosa aqui por dentro. Também coloco em alguns pontos aqui da lateral.
Logo em seguida, já venho trabalhando com púrpura. A cor dessa cereja, eu vou usar mais o púrpura para ela. Vou deixar ela mais puxada pro púrpura mesmo. Que a gente sabe, né, que na verdade a gelatina, ela não é a cor exata da fruta. Então, não precisa se prender a fazer exatamente a mesma cor. Mas aqui, como é uma pintura, é algo em que a gente pode trabalhar nossa criatividade, então eu preferi manter as cores bem próximas da gelatina ali mesmo. Sempre se atentando com os contornos. Vou mesclando os dois tons juntos. Aqui vou pegar um pouquinho do rosa, vou jogar aqui pra cima, ó, pro ladinho. E volto com púrpura aqui por cima, encontrando do outro lado, ó. Precisa deixar essa marcação bem separadinha aqui não, pode dar uma leve esfumadinha. Porque é bem suave essa curvinha que faz aqui, ó, separando essa partezinha de dentro pra essa da frente. Então, é bem suave. Fiz aqui. Agora, eu vou pegar o vinho. Vou entrar com um pouquinho do vinho aqui por cima, ó. Escurecendo alguns pontos aqui por baixo, pra sombrear um pouquinho mais, ó. Pode ir dando umas batidinhas pra também criar um efeito nela. Pode vir com uns pontinhos assim também, ó. Umas batidinhas bem marcadinhas aqui pra dar um efeito antes de entrar com o iluminado e os pontinhos de brilho. Sombreando um pouquinho mais aqui na lateral. E o que vai dar um realce ainda maior na sombra será a utilização do preto. Então, vem com um pouquinho do preto aqui por baixo, ó. Preto que vai ajudar a dar destaque nessas outras cores que foram colocadas. Também pode dar umas batidinhas.
Coloquei um pouquinho aqui por cima também, que esse daqui de cima vai realçar essa cor aqui de dentro. Vou deixar ela secando. Venho aqui para essa da frente, vou colocar um pouco mais de rosa aqui na frente dela. Vou deixar ela um pouco mais rosada. Já venho aqui com o meu púrpura, mesclando. Vou substituir o meu pincel aqui para fazer o contorno bem certinho. Aqui na lateral, ó, vou entrar com rosa. Como tá bem próximo da gelatina, tem esse tom mais escuro, então eu venho com rosa aqui. Jogar um pouquinho do rosa do ladinho de cá também, ó. E aqui por baixo eu venho com púrpura, fazendo o contorno. Aqui em cima, ó, vou puxar o púrpura também. Nessa voltinha que faz aqui, eu venho com púrpura. Vou trocar o meu pincel para fazer alguns detalhes menores. Da mesma forma que eu joguei o rosinha aqui por dentro, do lado de cá também vou jogar aqui, ó. E retorno novamente aqui com púrpura. Fiz aqui a curvinha certinho, ó. Só fazer o contorno dela mais arredondadinho, para não perder o formato. Vou pegar o vinho agora para poder sombrear. Nessa hora que a gente pode trabalhar também umas manchinhas, um esfumado bem mais marcadinho, ó. Tá vendo que eu não tô fazendo aquele esfumado certinho. Pode vir até com batidinhas mesmo, ó. Vou escurecer um pouquinho aqui por cima, porque eu vou entrar com preto também, que ele vai ajudar a separar essa partezinha de cima. Já venho com preto, principalmente aqui na parte de baixo, tá encostando bem no chão, ó.
Dou umas batidinhas aqui na frente para escurecer um pouco mais. Enquanto vai secando, a gente pode passar aqui pro cabinho e a folhinha. Para fazer aqui o caule, eu vou utilizar o verde folha. Começo aqui com verde folha, preenchendo esse caulezinho. Vem com um pincelzinho menorzinho para poder conseguir fazer ele bem fininho, sem sair fora aqui do risco. Vou pegar um pouquinho do verde musgo também. Vou mesclando esse verde musgo aqui junto. Como tá bem próximo da folha, vou escurecer um pouquinho aqui para dar uma sombreada. Para fazer a folhinha. Começo aqui com verde folha também. Venho aqui no meio com um pouquinho do verde musgo, escurecendo, ó. Volto com um pouquinho mais do verde folha e finalizo aqui embaixo com verde musgo. Puxar um pouquinho aqui pra cima, ó, deixando bem levinho esse verde folha. A pontinha aqui, ó, do caulezinho, ela tende a ser um pouquinho mais seca. Então, venho com siena natural, preenchendo essa pontinha. Vou trazer um pouquinho aqui pra baixo, ó, de encontro com o caulezinho. Posso até dar uma mesclada aqui também, ó, pra secar um pouquinho mais esse caule. Vou pegar um pouquinho do sépia. Pode dar umas batidinhas. Vou retocar um pouquinho a sombra, dar mais profundidade aqui na minha folhinha. Vou pegar o verde pântano. Vem aqui na parte de dentro, ó, reforço um pouquinho mais. Jogar um pouquinho pra lateral. Com esse verde pântano, eu vou colocar algumas manchinhas assim, algumas batidinhas, pra dar mais efeito aqui no caulezinho, ó. Só botar umas manchinhas assim, as pontinhas. Pode ser com esse pincel, um pincelzinho filete, só pra dar um efeito a mais. Venho com um pouquinho do branco, dando umas batidinhas aqui junto com esse siena natural e o sépia. Vou pegar um pincelzinho filete para fazer os nozinhos. Pego um pouquinho, ó, a pontinha de sépia só e faço uns nozinhos aqui, ó. Só puxar uns nozinhos para marcar um pouquinho mais essa pontinha aqui cortada. Para dar um efeito na minha folhinha, pego um pouquinho do branco e posso dar umas batidinhas aqui também, ó, para dar um brilho nela.
só vir aqui na lateral, ó, sem tirar a cor, sem esfumar, coloca uns pontinhos de brilho nela. Agora vem a finalização da nossa pintura com o nosso brilho, aquele tchan que dá um destaque bem grande aqui no nosso trabalho. Então, vou pegar aqui o branco, tiro o excesso, tiro bem o excesso dele e venho dando aquele primeiro esfumadinho, ó, aqui em cima, aquele primeiro iluminadinho mais esfumado, sem tirar, sem ficar muito sobrecarregado, ó, só a sujeirinha do pincel, que é só para ajudar a realçar esse volumezinho aqui de cima. Posso esfumar um pouquinho aqui por baixo também, mas aqui por cima que é mais, com mais intensidade. Agora, eu vou pegar um pincelzinho menor para colocar os pontinhos de brilho. Aqueles pontinhos mais marcados mesmo, ó. Precisa ter medo de fazer esses pontinhos não, porque eles são essenciais para criar o efeito da gelatina. Vem aqui, ó, depositando essa tinta branca para dar esse efeito do brilho. Deixar bem branquinho mesmo, ó. Tá bem marcadinho, não precisa ter medo de fazer isso. Isso é o que dá o destaque na pintura, que deixa a pintura com aquele efeito bem brilhoso. Então, é só vir trabalhando vários pontinhos, não precisa ser aquelas pinceladas retinhas, certinhas, não. É bem irregular mesmo. Aqui por baixo, ó. Agora, aqui, vou para as nossas cerejas. Também são bem brilhosas. Pode vir colocando alguns pontos de brilho mais marcadinho, assim, ó. Pontinhos mesmo, não precisa ter medo de colocar esses brilhos, eles que vão dar aquele destaque bem bonito na pintura, ó. A gente, quando olha, a gente não olha pontinho por pontinho, a pessoa vai olhar a pintura inteira, o brilho inteiro. Aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel, vou dar uma leve esfumadinha aqui embaixo. Posso esfumar um pouquinho aqui também, ó. Então, não precisa ter medo de fazer isso. Esses pontinhos de brilho são essenciais para deixar a pintura bem bonita. Aqui vou fazer um pouquinho mais esfumado. Aqui já um pouquinho mais marcado, ó.
fazer um esfumadinho aqui também. Bem de levinho. E posso colocar alguns pontinhos de brilho. Pontinho de brilho é o que dá a diferença aqui na pintura. Dá uma leve esfumadinha aqui também. E esse foi o resultado final da nossa gelatina de cereja. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de curtir, de comentar o que você achou. Lembrando que o risco está aqui na descrição do vídeo. Tem o link aqui para vocês clicarem e baixar o risco, tanto dessa aula quanto das outras que estão por vir. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.